Olá, seja bem-vindo à nossa demo do Enable EDR. Meu nome é Caio Gutierre, eu sou engenheiro de vendas aqui da AD e hoje vou apresentar essa demo para vocês sobre o Enable EDR, que é um produto essencial de segurança de endpoints baseado em inteligência artificial. A ideia é que vocês entendam mais sobre o produto, sobre o conceito, ou seja, o que é o EDR e como ele funciona, e também os conceitos de segurança de endpoint através desse overview. Espero que vocês gostem. Eu vou compartilhar agora a minha tela aqui com vocês para a gente já iniciar essa demo. Vamos lá? Então, primeiramente, o que é o EDR? Tá? O EDR, que é uma sigla em inglês para Endpoint Detection and Response, e em português seria algo como detecção e resposta de dispositivos finais, é uma abordagem de segurança cibernética que se concentra na detecção e investigação de incidentes de segurança em endpoints, como desktops, laptops, servidores e dispositivos móveis. As soluções de EDR coletam e analisam dados de endpoint, tráfego de rede e comportamento do usuário para detectar atividades anômalas que podem identificar uma violação de segurança. Tudo isso é feito em tempo real, utilizando motores de inteligência artificial que aprendem os comportamentos do endpoint e aplicam as ações conforme o esperado. Então o EDR é igual a um antivírus? Não. Não confunda EDR com antivírus. O EDR é a nova geração de proteção de ameaças para dispositivos. Como ele pode substituir as funções de um antivírus, é normal mencionarmos o antivírus para comparar ou exemplificar o conceito do EDR. Porém, o EDR não é um antivírus, muito menos um antivírus melhorado. Um exemplo simples para facilitar esse entendimento é um carro e uma moto. Ambos te levam para o mesmo lugar. Se você tem um, necessariamente você não precisa do outro, mas um não substitui o outro. Então, sabendo disso, se você pretende utilizar o EDR, você não precisa ter um antivírus instalado. Falando agora um pouco sobre a proteção de camadas, né? A segurança em camadas é uma estratégia de segurança que envolve a combinação de diversos controles de segurança para formar proteção em várias camadas. Se uma dessas camadas for superada, uma outra camada se contrapõe à ameaça em curso, mantendo o ativo protegido. Neste contexto, para superar o sistema de segurança em camadas que está protegendo um determinado dado ou ativo, a ameaça precisará superar os vários controles de segurança empregados, condição que aumenta o grau de dificuldade de acesso ao bem protegido e que também possibilita a identificação da tentativa de acesso não autorizada pelo MSP, podendo este ter uma rápida ação de resposta antes da ameaça ter acesso aos dados. O termo segurança em camadas refere-se a vários tipos de controles de segurança, cada um protegendo contra um vetor de ataque diferente. O termo define a metodologia de ter diferentes soluções para proteger contra diferentes tipos de ameaças de segurança. Então, não se deve confundir com várias implementações da mesma abordagem de segurança, pois seria um caso de redundância. Essa imagem representa as proteções em camadas, divididas por segmentos, tá? Então veja que temos como as duas primeiras camadas a internet e a rede, onde um firewall bem configurado e padronizado poderá dificultar e muito a ação de alguma ameaça, além dessas outras soluções citadas aqui nos dois primeiros segmentos. Também temos a camada pessoas, que é o terceiro segmento, onde julgamos ser uma das mais importantes aqui, pois 70% das infecções surgem através de um endpoint por uma ação do usuário. Portanto, um treinamento e a conscientização do usuário são muito importantes para a segurança desse ambiente. Então, tenha sempre um documento padronizado sobre gerenciamento e armazenamento de senhas, de como armazenar documentos, sobre o que é um phishing ou links maliciosos de e-mail. E, por fim, as camadas de programas e dispositivos, onde em aplicações, que seria o quarto segmento, temos ali o gerenciamento de patches e atualizações como um grande item de segurança contra as vulnerabilidades, além do controle de aplicações. E em devices, último segmento, nós teremos aí o nosso foco, que é o EDR. Deixei marcado em vermelho a parte da camada que iremos abordar nesse overview. E notem que na parte direita da imagem nós temos as camadas de recuperação,
onde eu tenho o rollback do EDR e o backup, duas camadas extremamente importantes para a recuperação dos dados. Também temos o Standby System, ou sistemas em espera, que podem ser adquiridos através do nosso backup utilizando o Recovery Console, com o Continuous Restore ou o Standby Image, onde você tem constantemente e de forma automática uma recuperação de desastres. E por último, os testes automatizados, onde também temos essa opção dentro da nossa ferramenta de backup, que é a possibilidade de testar automaticamente a recuperação para saber se os dados estão íntegros e prontos para serem recuperados a qualquer momento, sem a necessidade de você ter um ambiente preparado para isso, pois o teste é feito diretamente no nosso data center. Falando agora um pouquinho sobre o conceito do ciclo de vida da ameaça, tá? O conceito de ciclo de vida da ameaça tem os seguintes pontos: a pré-execução, a execução e a pós-execução. Então, se a gente pensar em um antivírus, eu tenho como identificar somente a fase da pré-execução, que é a primeira fase, pois o mesmo é baseado em assinatura. Uma vez que já exista uma assinatura ou hash para aquela ameaça, o antivírus vai barrar ou mover para a quarentena, dependendo da configuração da tua política. Porém, se a fase atual da ameaça for a execução, não há mais como o antivírus atuar. Usando um ransomware, por exemplo, uma vez que ele atingiu essa fase de execução, o antivírus não conseguirá mais barrar essa ameaça e nada mais poderá ser feito pelo antivírus. Aí você precisaria utilizar uma outra proteção para poder solucionar essa questão do ransomware. Mas agora pensando em um EDR, eu tenho como me proteger durante as 3 fases do ciclo da vida de ameaça. Então, mesmo no pós-execução, eu consigo ter meus dados novamente. E claro, desde que as configurações de segurança, além das soluções de segurança apresentadas anteriormente, e também as camadas de segurança, estejam devidamente aplicadas. Abrindo agora o painel do EDR, aqui estamos no EDR Standalone. Nessa primeira tela, você pode editar os gráficos e personalizá-la conforme sua necessidade. Então, você pode vir aqui nos 3 pontinhos, você tem a opção aqui de editar ou apagar ou até duplicar esses gráficos e ele permite que sejam remanejados na tela. Agora, falando um pouquinho sobre as configurações. Quando você vai adicionar um cliente no EDR, esse ponto é bastante importante, você cria um site, tá? Então, no Insight RMM, a nomenclatura utilizada é cliente e site, que é a nomenclatura que todos nós já conhecemos. Já no EDR, a nomenclatura utilizada é site e grupo, onde aqui o cliente chamamos de site e o site chamamos de grupo. Este conceito, assim como no Insight RMM, também é para que você possa ter e gerenciar políticas diferentes, se for necessário para cada cliente ou cada departamento ou filial de um cliente. Então, o primeiro ponto aqui é criar o site e abaixo do site você deve criar os grupos. Então, você deve vir aqui em novo site e você vai criar aqui o site, que na verdade é o seu cliente, né? Apenas chamamos de site. E o que seriam os grupos? Podem ser grupos de estação de trabalho e servidores, onde você vai ter locais ou ambientes diferentes. Então, uma vez que você criou aqui o seu site e o seu grupo, você já pode começar as configurações. E para isso, vamos abrir aqui então a parte das políticas, para a gente fazer as configurações iniciais. Abrindo aqui política, vou mudar a configuração padrão aqui, apenas para descrever alguns pontos para vocês. A ferramenta, ela já oferece uma configuração padrão da política, tá? Essa configuração é a configuração padrão. E a nossa recomendação é que você utilize essa configuração padrão. Mas caso você opte por criar uma política específica, então eu vou explicar aqui como funciona o comportamento de algumas configurações importantes aqui da política para que você possa ajustá-la conforme a sua necessidade, tá? Primeiramente, temos aqui o modo de proteção, que se resume a detectar e proteger, detect and protect, para as ameaças maliciosas e ameaças suspeitas. Por padrão, as ameaças maliciosas vêm marcado como protect,
onde o EDR vai matar a ação e encaminhar a ameaça para a quarentena. E as ameaças suspeitas vêm marcadas como Detect, onde o EDR vai te alertar de que a ameaça foi detectada, mas não tomará nenhuma ação automaticamente. Então, se eu deixar as ameaças para proteger, toda vez que ele encontrar uma ameaça, ele vai matar e vai encaminhar para a quarentena. E se eu deixar as ameaças como Detective, toda vez que ele encontrar uma ameaça, ele vai apenas alertar. Você pode colocar a opção Protect para todas as ameaças, né, dessa forma como tinha colocado, porém isso poderá ser muito agressivo, pois uma ameaça suspeita pode ser um falso positivo, como também pode colocar a opção de Detect para todas as ameaças, o que não é recomendado, pois nenhuma tratativa de correção será realizada, apenas alertas. Então, deixe a primeira parte de ameaças maliciosas como proteger e a de ameaças suspeitas como detectar. Aqui embaixo, nós temos o nível de proteção, onde você pode adotar quando for encontrada uma ameaça. Então, por padrão, vem a opção Kill and Quarantine, que é o matar e enviar para a quarentena, onde o DR vai matar, ele vai enviar para a quarentena. Mas você pode optar também por marcar as opções de remediar e as opções de rollback, onde o EDR fará essas ações de forma automática. A minha recomendação aqui é que você mantenha apenas a primeira opção marcada, a de Kill and Quarantine, para não ter uma política muito agressiva e que você possa analisar a situação caso a caso e ensinar a ferramenta o que ela deve fazer em determinadas situações. Por exemplo, se você deixar marcada a opção Rollback para que o EDR faça o rollback de forma automática, toda vez que houver uma detecção que existiu uma alteração de arquivos, ele vai fazer o rollback de forma automática. Então, a recomendação aqui é que você faça o rollback somente quando for necessário e não toda vez que o EDR for atuar na proteção. De qualquer forma, se você realmente precisar manter o rollback automático para todas as ameaças detectadas, você tem essa opção aqui de configurar aqui. E o rollback, né, falando um pouquinho sobre esse rollback, ele é feito através do snapshot. Então ele vai utilizar o VSS, tá? Ele vai utilizar o Shadow Copy e ele é feito por padrão de 4 em 4 horas. Se for necessário alterar esse parâmetro, esse padrão de 4 em 4 horas, você pode diminuir até para o de 1 em 1 hora, se for necessário, ou outro valor, dependendo da sua necessidade. De qualquer forma, no manual do EDR, você tem as informações de como realizar todas essas ações, tá? Um outro ponto que é importante analisarmos aqui é o Disconnect from Network, que é desconectar da internet. Então vamos imaginar que esse dispositivo está sendo infectado ou um outro dispositivo na rede está sendo infectado e você já percebeu isso e quer desconectar esse dispositivo da rede para que ele não seja infectado. Essa ação pode ser realizada de forma automática, né? Se você deixar ela marcada, ela pode ser automática pelo EDR. Toda vez que o EDR identificar uma ameaça, ele automaticamente vai desconectar o dispositivo da rede para que não haja a propagação da ameaça. Exemplificando esse cenário como um ransomware, que entrou no dispositivo através de um clique sobre um link malicioso e ele não foi detectado pelo motor de reputação, por ainda não ter assinatura, mas que tem um comportamento extremamente agressivo ao dispositivo. Então, o EDR ele vai aplicar a ação de proteger, né, a aplicação do Protect, que nesse caso ele vai interromper o processo e vai mover essa ameaça para a quarentena e vai isolar a máquina da rede automaticamente. Porém, ele manterá a comunicação com esse dispositivo somente através do painel do EDR, onde você poderá realizar as ações e remediações diretamente pelo painel naquele dispositivo isolado. Então, por mais que essa função seja interessante e útil para a segurança do ambiente, a nossa recomendação é que você faça isso somente quando for necessário. Então, uma vez que esse dispositivo foi desconectado da internet, você não tem mais acesso ao dispositivo por outras vias, somente pelo painel do EDR. O EDR ainda continua mantendo comunicação com esse dispositivo, onde você vai vir aqui, aplicar as remediações, aplicar as tratativas e depois, a hora que o problema for solucionado, esse dispositivo volta a se comunicar com a internet. Falando agora um pouco sobre o coração do EDR, que são os motores, esses motores de detecção.
O primeiro deles é o motor da reputação, que é idêntico àquele motor das assinaturas do antivírus. Ele faz a comunicação com a cloud da SentinelOne e tudo que ele identificar que já existe assinatura no banco de dados, ele vai aplicar a ação de correção. Então, por padrão, ele já vem ativado, tá? E ele não permite que o usuário desative, garantindo assim a proteção mínima da solução. E além disso, nós temos aqui 8 motores com inteligência artificial, cada um específico por uma área de atuação. Ou seja, é como se você tivesse 9 antivírus no dispositivo, atuando no dispositivo ao mesmo tempo, cada um deles focado em uma área específica. Aqui você tem a possibilidade de deixar eles ativados ou desativados, né? A nossa recomendação aqui é que você mantenha todos eles ativados, né? Mantenha a forma padrão para garantir a segurança total do dispositivo. E para saber um pouco mais sobre cada motor, né? Sobre o que cada um faz, posicione o seu mouse sobre esse ícone de ponto de interrogação e você tem aqui uma breve informação sobre o que esse motor faz. Então, esses são os pontos mais importantes da política, tá? Essa primeira parte aqui são as partes mais importantes da política que você precisa saber como funciona para poder configurar a política da melhor forma ou conforme a necessidade do teu ambiente, tá? Aqui embaixo, na parte de baixo, nós temos algumas outras configurações interessantes também, porém eu não vou me adentrar nessas informações aqui, porque elas são muito pertinentes ao seu ambiente. Se você precisa, você ativa; se você não precisa, você desativa. Se é interessante para você manter ativado, você mantém; se não é, você desativa. Então, para esses demais parâmetros aqui, né, nós temos todos eles bem explicados no manual da solução, então você pode analisar o que significa cada um e ver se isso se encaixa no seu ambiente ou não. Mas a principal proteção é essa daqui, que é o coração do EDR, onde ele vai atuar e como que ele vai atuar. Então essa aqui é bastante importante que vocês tenham ciência de como funciona. Agora, saindo um pouco da parte da política, a gente vai falar sobre o device control, né, de controle de dispositivos. E o que temos nesse controle de dispositivos? Lá no RMM, lá no Insight RMM, nós temos a possibilidade de ativar um bloqueio de interface USB. Tá? Então, lá eu consigo fazer, através de uma política de script, fazer um bloqueio de portas USB no meu dispositivo. Porém, eu só posso habilitar ou desabilitar, né? E aqui no EDR a gente também consegue fazer isso, só que a gente consegue fazer de uma forma um pouquinho melhor gerenciada, a gente tem uma gestão maior disso. Então, eu vou colocar aqui, vou criar uma nova regra, uma regra de teste, só para mostrar aqui. E eu consigo fazer uma regra de bloqueio aqui, eu vou fazer uma regra de bloqueio de USB. Então, vou usar aqui a interface USB. E aqui, em tipo de regra, eu consigo criar uma regra baseada no Vendor ID. Ou seja, eu quero que só um tipo de vendor tenha a possibilidade de ser liberado ou bloqueado em um dispositivo. Né? Lembrando que o EDR sempre vai atuar a nível de endpoint. Então, eu posso imaginar que estou usando, por exemplo, um pendrive da HP e eu vou liberar somente esse vendor no dispositivo. E qualquer outro pendrive de outro vendor não será permitido nesse uso. Então, aqui não tem muito segredo, é mais para mostrar as possibilidades que você tem dentro do EDR. Então, dá para você criar aqui várias regras de bloqueio com uma gestão um pouco maior. Agora falando dos packages, né? Falando um pouco sobre o deploy, né? Eu tenho como fazer a instalação do agente do EDR através do Insight RMM, ou seja, eu tenho o EDR Standalone e eu quero fazer o deploy através do Insight RMM. É possível fazer isso, tá? Através de um script e você também vai poder monitorar o serviço do EDR lá no Insight RMM, tá? Então isso você também consegue. Mas aqui como que a gente faz o deploy simples, né? O deploy, eu não tenho um Insight RMM, quero instalar o agente do EDR no dispositivo. Então para fazer o deploy você vai baixar o agente aqui nessa página, tá? Você vai escolher aqui a versão, o sistema operacional e vai clicar aqui no botão de download, referente ao seu sistema operacional e a versão do EDR. E um ponto importante é que você tenha em mãos o site token, tá? Que fica localizado nas informações do seu site. Então, eu vou abrir aqui. Ó, essa informação aqui
ela será solicitada quando você for fazer a instalação. Então, se você já estiver dentro do site e você for fazer a instalação, pode ser que ele não peça essa informação porque você já está fazendo por dentro do site, mas se você estivesse fazendo por lá onde eu estava mostrando, que não aparecia aqui o site token, ele vai pedir essa informação. Então, caso você precise, durante a instalação, é aqui que você vai encontrar o site token. Um outro ponto importante, tá? Uma vez instalado o agente no dispositivo, por mais que você seja administrador do dispositivo ou alguém na rede tenha o perfil de administrador, tá? Você não vai conseguir desinstalar o agente pelo dispositivo, tá? Então, se a gente pensar em infecções ou malwares, eles vão sempre tentar desinstalar a aplicação de proteção, né? Principalmente o antivírus. Porém, o EDR não permite ser desinstalado pelo dispositivo, por mais que você seja administrador. Então, a única forma que você tem de desinstalar o EDR é autorizando no painel do EDR a remoção desse dispositivo, ou gerando uma passphrase. Tá? Então, vamos imaginar que esse dispositivo ele está offline, né? Ele não está conectado na internet, e eu quero desinstalar o EDR, mas ele não está na internet, então eu não consigo fazer esse acesso pelo painel. Então, você vai gerar essa passphrase no painel e vai usá-la durante a desinstalação local. E também compatibilidade com Windows, Linux e macOS. E lembrando também que o recurso de rollback ele utiliza o shadow copy do próprio sistema operacional para ser feito. Então essa função está disponível somente usando o sistema operacional Windows, tá? Então macOS e Linux você não tem a função de fazer o rollback. Falando agora um pouquinho sobre os incidentes ou sobre como tratar ameaças. Tá? Então, uma vez instalado o agente e definida a política, o agente vai começar a agir no dispositivo. E uma vez que ele identificar um evento, esse evento vai aparecer no teu painel. E isso pode ser realmente uma infecção ou não. Então, vamos procurar aqui uma ameaça. Certo, aqui a gente tem uma ameaça que nós podemos usá-la de exemplo, que é o Lockbit 3.0. Então, analisando esse exemplo, né, vamos imaginar que surgiu um evento no dispositivo e o que eu preciso fazer? Né? Eu preciso tratar e é aqui que eu tenho as informações de onde esse evento surgiu. Então, é aqui que eu tenho todas essas informações. Eu sei de onde ele surgiu, quais arquivos ele explorou, qual foi a timeline desse evento, tudo isso para que você possa identificar e a gente entra na questão da pós-execução. Então vamos imaginar que esse evento veio através de um e-mail de um determinado endpoint de um usuário. Então eu posso, por exemplo, saber que esse usuário precisa de um treinamento, né, porque ele acessou um link que não deveria. Ou posso identificar que isso aconteceu porque já existia uma vulnerabilidade em alguma aplicação, por exemplo, algum patch não foi aplicado, ou foi o dia zero de uma ameaça, né, onde o próprio fabricante ainda nem disponibilizou o patch de correção. Então aqui você tem essas informações para identificar de onde surgiu essa infecção. Esse é o ponto. Mas de qualquer forma, a questão aqui é que você trate esses eventos para que então o aprendizado de máquina do EDR entre em ação e faça as correções devidas no momento necessário. Ou seja, conforme você vai dando as tratativas nos eventos, ele consegue ter o aprendizado baseado nas tratativas que você teve. Tá? E como é que você vai tratar isso? Né? Estou com essa ameaça aqui, como é que eu vou tratar essa ameaça? O primeiro ponto é você identificar se isso se trata de um falso positivo, tá? Que pode ser comum. Quando estamos falando de inteligência artificial, e a aplicação teve um comportamento suspeito, ele vai então barrar esse comportamento. Se eu identificar que é um falso positivo, eu posso colocar aqui em análise do veredito, posso colocar como falso positivo e depois colocar esse evento como resolvido. Venho aqui e coloco como resolvido. Ou então, eu posso adicionar isso numa lista de exclusão. Né? Digamos que isso realmente é um falso positivo, eu não quero que ele detecte mais essa ameaça sempre, porque é um falso positivo, então eu posso vir aqui em Actions e eu posso vir aqui e adicionar uma lista de exclusão. Tá? Então, toda vez que ele identificar, ele vai simplesmente ignorar essa ameaça por ser um falso positivo. Ou não, se isso aqui for realmente uma ameaça, eu posso vir aqui e classificar ele como
um verdadeiro positivo ou um arquivo suspeito, e depois eu coloco ele como resolvido, uma vez que eu já atuei em cima dele. E, por fim, eu posso vir aqui e até adicionar essa ameaça na minha lista negra. Então, eu tenho essa possibilidade de adicionar, e toda vez que ele encontrar essa ameaça, ele não vai pedir essa minha tratativa, ele vai sempre encaminhar já vai identificar como um arquivo malicioso e já vai aplicar as tratativas corretamente, tá? Por último, a gente também tem a opção de mitigar a ação, tá? Então, clicando aqui em botão Actions, a gente tem aqui a ação de mitigar, onde mitigar seria o ato de diminuir a intensidade de algo, né, suavizar a situação. Então, passando isso para o exemplo anterior do Hansor, apenas para exemplificar, pois isso pode ser realizado com qualquer outro tipo de ameaça, tá? E aqui você tem a opção de escolher as opções de resposta da ação. Então, primeiramente, a gente já aplicou aqui o kill, matamos o processo, mas eu posso aqui encaminhar para a quarentena, ou eu posso remediar, ou eu posso até aplicar o rollback. E no exemplo do Hansor, eu poderia vir aqui e usar a opção do rollback para ele voltar o shadow copy da minha máquina, o snapshot, e eu ter os meus dados que foram corrompidos, ter os meus dados de volta. Tá? Então, eu posso fazer a ação aqui. Você também pode fazer todas essas informações que eu passei para vocês, vocês também podem fazer de forma massiva. Então, eu consigo vir aqui, digamos que eu tenha mais ameaças aqui, eu posso selecionar todas elas, ou eu clico aqui, seleciono todas elas, e eu tenho aqui o mesmo botão de ações, onde eu posso mitigar a ação, adicionar a lista negra ou adicionar as exclusões, várias ameaças de uma só vez. E na mesma tela de tratativa, vamos voltar lá na tela, nós temos aqui mais outras duas abas, que você encontra aqui. Essa aba é apenas a aba de Overview, a aba da ameaça que nós encontramos, mas nós temos aqui também as guias de Explore, onde se houver ocorrido um processo de infecção, você terá como ter as informações aqui. Então ele mostra aqui as informações de como foi, por onde passou essa ameaça, como se fosse uma espécie de log, né, onde ficou registrado todas as ações da ameaça, junto com as ações tomadas pelo EDR. E a gente também tem aqui a guia de timeline, que é o tempo que ocorreu, quais foram os passos tomados, né? Bastante semelhante ao Explore, mas baseado em timeline. Então, esses são os pontos importantes para que você tenha informações para tratar o evento, para identificar de onde surgiu este evento da ameaça. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre essas aplicações, né? Nós temos aqui o menu de aplicações, que é bastante importante também, porque aqui em aplicações, quando você instala o agente do dispositivo, ele consegue identificar aplicações que já possuem CVS, que já possuem vulnerabilidades relatadas para que você possa tomar atitudes de forma proativa. Tá? Então, para quem não sabe, CVE é um registro de vulnerabilidades conhecidas, como se fosse uma biblioteca pública global de vulnerabilidades conhecidas. Surge uma nova vulnerabilidade, um fabricante ou até mesmo um usuário vai alertando isso, e isso vai sendo comprovado e registrado. Então, você tem essa CVE, desse registro de vulnerabilidade. Então, se eu tiver uma aplicação onde eu tenho essas informações da vulnerabilidade, eu posso atualizar a aplicação, posso aplicar um patch que vai corrigir essa vulnerabilidade, ou posso utilizar uma aplicação que vai substituir essa. Esse é o ponto que você tem de proatividade, de identificar que já existe uma vulnerabilidade. Tá? Então, você teria aqui, nesse exemplo aqui eu não tenho, mas você teria aqui algumas informações sobre aquela aplicação e o que você poderia tomar de ação para resolver essa ameaça. Então, para concluir esse overview, eu separei um vídeo da N-able, onde eles demonstram o EDR atuando à frente de um ransomware, contendo as etapas de execução e pós-execução, que é o rollback. Inclusive, esse vídeo ele está disponível no site da N-able para que todos possam visualizá-lo. O vídeo é original, ele está em inglês, mas a gente colocou a legenda para facilitar o entendimento, mas dá para ver bastante como que funciona essa questão do rollback do EDR em cima de um ransomware, tá? Queria agradecer a atenção de todos até aqui e caso vocês ainda tenham alguma dúvida sobre o assunto, comentem aqui embaixo ou entrem em contato com o suporte da AD. Um abraço a todos e até mais.
If you've ever had the misfortune of dealing with a ransomware attack, you'll know that it can take days, if not weeks, to fully recover. With Enable EDR, we give MSPs and IT pros the opportunity to restore that data within minutes, sometimes even within seconds. Our EDR solution utilizes Microsoft's VSS writers. These VSS writers will create snapshots of your data and store them locally on the machine. With our anti-tamper module, these VSS snapshots are protected from malware, which is designed to try and delete it. Now let's show you what this recovery will look like on a real device. Here we have a device that we're just about to infect with ransomware. Because we have Enable EDR deployed into detect-only mode, we're not going to quarantine this threat, we're going to monitor what it does. If you look on the left-hand side, you'll see my corporate data and my website images are just about to become encrypted. Some additional files and folders are also going to be created as part of the ransomware track. All those changes are going to be processed and monitored by SentinelOne. At this point, what you'll normally do is send a technician out on site. They'll disconnect the device from the network, they'll reinstall the operating system, and they'll recover that data from backup. And that could take a whole day. If you have several machines infected, your remediation and downtime could be significantly longer. With Enable EDR, we're going to look to recover that data within minutes, if not seconds. Within the management console, you'll see all the changes that were processed are uploaded to the management console. All the files that were changed, modified, deleted. All the processes that were created. All the registry key changes. All this information is stored within the management console, meaning that we can initiate the recovery. So let's show you how to do this. From the Analyze tab, simply choose the attack that you want to reverse. Go into Threat Actions, and then we can just initiate the rollback. Once we initiate the rollback, remote commands are sent to the local device to initiate that recovery. We will look to kill and quarantine any executables, kill any running processes, and we'll look at all the changes that were made to the files, and we will restore them using the snapshots that were previously taken and protected by Enable EDR. This process can take seconds, if not, it'll be a minute or two. And this is the remediation completed.